E aí galera, bom dia. Eu sou Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula hoje é voltada para a produção textual, a aula de redação. E o gênero textual que a gente vai abordar hoje é o gênero lenda. Também vamos ver que há alguma diferença, entre lenda e alguns outros gêneros que acabam se confundindo, como por exemplo o caso do mito, tá bom? Então vamos começar aqui com a conceituação, com a teoria sobre o que é esse gênero textual. As lendas, vamos acompanhando aqui, ó. As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente, faladas. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Então, muitas vezes a lenda é criada para explicar algo que a humanidade não tem conhecimento de como surgiu. Por exemplo, os indígenas têm bastantes lendas, por exemplo, sobre como que foi o surgimento da Lua. Os indígenas têm lendas sobre a Vitória Régia, aquela planta, aquática. Os indígenas têm lendas sobre o surgimento da mandioca, que é um dos suprimentos fundamentais, pelo menos aqui na América do Sul, para as tribos da América do Sul. Então, muitas vezes, por desconhecer a origem científica, essas lendas elas são criadas, são faladas, mas quem quiser acreditar que a lenda é verdadeira também pode acreditar, não tem nada contra. Então vamos lá, como surgiram as lendas? Tudo vai da crença, pessoal? Existem povos que acreditam de fato naquelas lendas, certo? Então devemos respeitar a cultura, a etnia, as crenças de outros povos, bom? Então como surgiram as lendas? A palavra lenda provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Então, aquilo que deve ser lido, ou seja, aquilo que deve ser passado, de geração para geração. Também faz sentido. O nosso segundo tópico aqui é como surgiram as lendas. Então, vamos lá. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares, em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Não demorou muito para que estas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Então, as pessoas gostavam de ouvir lendas, gostavam de contar lendas. Normalmente as pessoas mais velhas contavam as histórias para as pessoas mais novas. Atualmente, a lenda transformada pela tradição é o produto inconsciente da imaginação popular. Ela faz parte do nosso folclore. Inclusive, a gente vai ver até no Brasil diversas lendas brasileiras no final da aula. Características das lendas. Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas características, que é a fantasia. Então, as fantasias, as lendas, elas são fantasiosas, Acontecem coisas místicas, sobrenaturais, certo? E, logicamente, as lendas, com o passar do tempo, as pessoas vão contando de umas para as outras e outras pessoas vão inserindo novos argumentos, novas características, novos tópicos ali, e a lenda ela vai meio que se modificando também com o passar do tempo. As pessoas mesmo vão modificando essas histórias, acrescentando alguns elementos, retirando outros. Porque quando você escuta uma história que você vai contar, você pode esquecer uma parte ou até mesmo aumentar alguma parte, pode acontecer. Ainda falando sobre as características das lendas. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci-Pererê, a Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa,
Boitatá, entre outros. Então também, quem tiver a curiosidade de pesquisar sobre essas lendas, né, pesquisar vídeos no YouTube, ou textos, né, artigos, e até mesmo ler as próprias lendas, né, muitas são interessantes. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. Com isso, cada região do Brasil possui lendas diferentes que contam sobre a história e aspectos singulares da sabedoria popular. Sim, cada região do Brasil vão ter lendas, né, daquela região ali que muitas pessoas acreditam, ou os mais velhos contam, né, para seus netos. Portanto, são relatos que incluem fatos históricos mesclados com fantasia. Porque muitos desses fatos, às vezes, podem até ter acontecido de verdade, alguma coisa, né? Mas aí as pessoas acabam, né, fantasiando, inserindo novos argumentos que não fizeram parte da realidade. Além disso, explicam situações que normalmente não podem ser explicadas cientificamente. Então, é mais um motivo pelo qual a lenda é tão interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas querem saber como que algo aconteceu, como que algo surgiu, mas não sabem, tá bom? E acabam criando aí essas lendas, né? Essa imaginação na sua cabeça. Aí, não sei se vocês perceberam de fundo, né? Eu coloquei aí a imagem do Saci Pererê, tá bom? Vamos aqui para o próximo tópico da nossa aula. Lenda versus mito. Eu falei no início da aula que a gente iria, agora, né, já se aproximando, né, para o final da aula, a gente ia também fazer uma diferenciação, né, entre lenda e mito, porque muitas vezes as pessoas confundem. Então vamos aqui para o primeiro tópico. Ó. Em suma, a lenda e o mito são facilmente confundidos, ou seja, muita gente pensa neles como sinônimos, pensam que são a mesma coisa, porém, as duas nominações, elas possuem significados diferentes. Não são a mesma coisa, né, pessoal? Apesar de ambas explicarem situações que a ciência muitas vezes não consegue alcançar, não consegue explicar, elas não são a mesma coisa. Então, ó, dessa forma, segundo tópico aqui agora, viu? Ó, dessa forma, quando falamos sobre a origem do mundo e a história dos homens, por exemplo, estamos nos referindo ao mito. Isso porque são relatos que utilizam da simbologia de Deus e heróis, né, para compor as explicações sobre as questões incompreendidas. Além disso, o mito utiliza valores e histórias sagradas para compor a realidade. Por outro lado, a lenda, agora aqui o último tópico, ó. Por outro lado, a lenda, ela é uma narrativa fantasiosa, né? Passada de geração em geração, né? Por isso que na lenda, né, tem a lenda do lobisomem, né? Tem a lenda do vampiro, né? Então, logo, carrega aspectos culturais baseados em fatos históricos e reais, né? Com a mistura de fatos produzidos pela imaginação, né? Tipo, muitas vezes são coisas que as pessoas criaram, né, da sua própria mente. Aí aqui de fundo aqui, né, eu coloquei uma das lendas mais famosas que existem, né, que inclusive é tema de séries, de filmes, de livros, né, que é a lenda aí do lobisomem, certo? Que aparece aí em noite de lua cheia, né? Lendas folclóricas. Comemorado no dia 22 de agosto, o folclore brasileiro está presente nas 5 regiões que formam o Brasil. Assim, as lendas folclóricas são histórias que assumem características específicas de acordo com a cultura e tradição de cada povo. Assim, de norte a sul do país, é possível encontrar uma variedade de lendas caracterizadas pela peculiaridade regional. Inclusive aqui, na nossa aula, lá finalzinho, daqui a pouquinho, eu coloquei, né, lendas que são típicas de cada região do Brasil. É claro que eu tive que cortar muitas, porque são muitas lendas, né? Então aqui eu acabei selecionando e deixando só as lendas que elas são mais conhecidas, certo? Porém, como eu estou falando, né, vocês podem pesquisar, né, estudar mais sobre essas lendas, né? Tem lendas bastante interessantes, né? Tem muitas que até a história é contada no YouTube, né? A narrativa ali. Então fica aí a dica para vocês. Ó, na região norte, por exemplo, são comuns lendas como a do boitatá, da caipora, da curupira, da iara, né, da sereia, que eu falei para vocês, né, sereia e iara, do lobisomem, do piracuru e a famosa lenda do Saci Pererê, né, que é uma das mais famosas, mais conhecidas. Inclusive, né, o Saci Pererê aparece nos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, assim como a Cuca, né, é a imagem que eu coloquei aí de fundo
né, do slide da nossa aula, né? A personagem Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram, né, pesquisem depois. Além disso, na região sul, você vai ouvir histórias sobre o Negrinho do Pastoreiro, da Gralha Azul, João de Barro e da Procissão das Almas. Ainda falando sobre lendas e folclores. A Porca dos Sete Leitões. Vocês já ouviram falar dessa lenda? É uma lenda característica da região sudeste. Por outro lado, no Nordeste, nossa região, né? A lenda do vaqueiro misterioso, da Cuca e do bicho-homem são bem conhecidas também, agora aqui, né, falando da nossa região. Enquanto isso, na região centro-oeste, as histórias da Mãe do Ouro, Arranca-Línguas, Pai do Mato e da Onça da Mão Torta também são bem comuns. Agora aqui no segundo tópico, ó, as lendas, de modo geral, não são histórias mentirosas, porém, não são consideradas verdades absolutas, justamente pelo fato de não serem comprovadas. Então, né, como não pode ser comprovado cientificamente, né, não são verdades absolutas, né? Há quem acredite, certo? E como eu digo, né, a gente tem que respeitar a crença, né, das pessoas que acreditam, né? Você pode acreditar no que você quiser. Entretanto, para que os relatos se sustentem ao longo do tempo, eles possuem, no mínimo, um tantinho de realidade. Lendas urbanas. As lendas urbanas, assim como as folclóricas, são relatos fantasiosos transmitidos de geração a geração. Inclusive, tinha até um programa no SBT que passava nessas lendas urbanas. Porém, as lendas urbanas são histórias modernas com um teor de terror. Além disso, explicam acontecimentos sobrenaturais e misteriosos, geralmente que ocorrem nas cidades, né? Então, por isso que a lenda urbana, né, lógico que ela acontece na cidade. Dessa maneira, segundo o tópico agora, viu, pessoal? Dessa maneira, se difere um pouco das lendas folclóricas, mas a narrativa segue o mesmo objetivo, ou seja, explicar fatos que a ciência não conseguiria. Assim, as lendas urbanas estão espalhadas pelas regiões do país e são caracterizadas como um folclore moderno. Afinal, quem nunca ouviu sobre a famosa loira do banheiro? Não é mesmo? É um tipo de lenda conhecida por todo o país. Além disso, a mulher de branco, a missa dos mortos, o homem do saco e o boneco fofão fazem as pessoas viajarem nos mistérios e no medo. E por fim, nós temos aqui, ó, histórias pelo Brasil. As lendas são uma forma de transmitir cultura e a tradição dos povos. Com isso, algumas delas são conhecidas por todas as regiões e despertam mistério e medo nas pessoas. Por fim, confira as lendas brasileiras mais conhecidas. Então, como eu disse, né, aqui eu coloquei algumas, porém tinham muitas outras, né, que eu tive que cortar. Bicho-papão, boitatá, boto, caipora, cobra grande, curupira, iara, né, a sereia iara, lobisomem, mula sem cabeça, saci, pererê, vitória e régia. São, né, de origem da região norte, essas lendas. Na região nordeste aqui temos bicho-homem, cuca, vaqueiro misterioso, né? Claro que tinham muitas outras, né? Tive que tirar porque são muitas lendas. Na região centro-oeste, Pai do Mato. Na região sul, Gralha Azul, João de Barro, Negrinho do Pastoreiro. Na região sudeste, Porca dos Sete Leitões. Então, vocês também podem depois pesquisar outras lendas, né, de cada região. É isso aí, galera. A gente vai chegando agora ao fim da nossa aula. Aí estão as referências bibliográficas, né, que foram usadas para a produção dessa aula. Então, beleza. Até a próxima aula. Agora é só a gente realizar as nossas atividades da semana. Então, tchau. Até a próxima aula.